Olá, benditos! No capítulo de hoje, o cronista interrompe a narrativa da vinda da arca para Jerusalém, no ponto em que ela é deixada na casa de Obed-Edom, para falar sobre como Davi foi engrandecido por Deus depois que se tornou rei de toda a nação de Israel. Então, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 14 de 1 Crônicas e vamos lá! Nosso assunto de hoje tem um paralelo em 2 Samuel, capítulo 5, onde você pode ver mais detalhes clicando no link que aparece na sua tela. Depois que consolidou seu reino em Israel, Davi se tornou cada vez mais influente e importante entre as nações vizinhas. Ele empreendeu vários projetos de construção. O primeiro e maior desses edifícios foi a sua residência pessoal. Nós temos que levar em conta que era esperado que um monarca oriental vivesse no luxo, começando pela sua própria residência. Além disso, os hebreus viam a prosperidade econômica como um sinal do favor e da bênção divina. Então, obedecendo à tradição dos hebreus, Davi convidou seu bom amigo Hirão, rei de Tiro, para ajudá-lo, já que os hebreus não eram tão bons quanto o povo de Tiro nas ciências, incluindo arquitetura e matemática, que são necessárias para a boa organização de uma construção. O relacionamento com o rei Hirão mostra que Davi era mais do que um homem de guerra. Ele soube construir importantes alianças políticas. Por isso, quando Davi decidiu construir o Palácio Real, Hirão o ajudou e o honrou, enviando os seus melhores pedreiros, carpinteiros e madeiras de cedro para que o palácio fosse construído. Davi sabia que o seu reinado tinha prosperado por pelo menos dois motivos, que todo líder sincero e comprometido com Deus também deve saber. Primeiro, que ele estava na posição de rei da nação de Israel, porque Deus o havia chamado e capacitado para isso. E se o segundo motivo era que ele estava ali porque Deus queria usá-lo como um canal para abençoar o seu povo. Como rei, Davi tomou para si esposas e concubinas, além das que ele já tinha. O cronista não menciona o pecado de Davi com Batseba, mas após o assassinato de seu marido Urias, ela foi uma das esposas que Davi adicionou à sua casa em Jerusalém. Esse estilo de vida adotado por Davi está ligado à cultura da época. Somente os pobres tinham uma esposa. Os ricos e poderosos sempre tinham muitas mulheres. E Davi, como um monarca oriental, mostrava o seu esplendor real, acumulando um grande harém de esposas e concubinas. Quanto mais mulheres tivesse, mais filhos geraria. E quanto mais filhos gerasse, mais sangue nobre seria espalhado pelo território de Israel. Acontece que esse estilo de vida era uma desobediência direta à ordem de Deus, além de ser uma falha moral que trouxe uma série de consequências mais tarde. Muitas vezes, as sementes dos nossos problemas futuros são plantadas em tempos de grande sucesso e prosperidade. De certa forma, Davi lidou melhor com as provações do que com o sucesso. O sucesso de Davi trouxe novos desafios externos. Como Deus trabalhou poderosamente na vida dele, o diabo também começou a trabalhar na oposição ao seu reinado. Quando os filisteus souberam que ele tinha sido ungido rei sobre toda a nação de Israel, partiram em direção a Jerusalém para prendê-lo. E quando Davi ficou sabendo, saiu ao encontro deles para enfrentá-los. O confronto começou no Vale dos Refaíns, que ficava a sudoeste de Jerusalém e fazia parte da fronteira entre Judá e Benjamim. Davi buscou a orientação de Deus, mostrando a sua dependência dele, e recebeu do Senhor a garantia da vitória. A batalha terminou em Baal-Perazim, onde Davi derrotou os filisteus com tamanha força que parecia uma barreira rompida pelas águas. Os filisteus tinham levado os seus deuses para a batalha como medida de proteção, mas isso não os impediu de serem vergonhosamente derrotados.
E uma vez que foram derrotados, fugiram e largaram para trás os seus deuses. E Davi ordenou que aqueles ídolos todos fossem queimados. Mas os filisteus não desistiram, voltaram a atacar no Vale dos Refaíns. E mais uma vez, Davi consultou o Senhor, mostrando sua dependência. Muitos cristãos, quando enfrentam duas vezes a mesma batalha, têm a tendência de não consultar ao Senhor, como se dissessem: eu já lutei essa batalha antes e eu sei como vencer, dessa vez vai ser mais fácil. Mas Davi nos deixa o exemplo de que sempre triunfou quando buscou a orientação do Senhor e obedeceu ao seu comando. Desta vez, Deus orientou Davi a enfrentar os filisteus de uma maneira diferente da batalha anterior. Veja que, mesmo enfrentando o mesmo inimigo, nem toda batalha é igual. E aí surge a pergunta: por que esse tipo de orientação sobrenatural não é tão frequente nos nossos dias? Muito simples, porque não é buscada. E não é buscada porque não é esperada. E não é esperada porque a pessoa não tem fé. E ela não tem fé porque está sob a influência do sistema mundano, que tenta convencê-la de que ela tem o poder de resolver a situação difícil da sua vida com os seus próprios esforços, deixando a relação espiritual com Deus como uma segunda ou até uma última opção. Conforme a orientação do Senhor, nesta batalha, Davi deveria esperar que o primeiro ataque contra os filisteus fosse do Senhor. O sinal seria um som de tropas marchando nas copas das amoreiras. Não seria apenas uma brisa ou um vento intermitente passando pelas folhas, mas um som de um exército marchando. Quando Davi ouviu o sinal, sabia que o Senhor já estava trabalhando. Reuniu suas tropas e avançaram para a vitória. Este mesmo princípio também se aplica à nossa caminhada diária com Deus. Na batalha espiritual, devemos observar os movimentos, o agir do Espírito Santo e então entrar na batalha em oração e a ação que se fizer necessária. Devemos agir na hora certa para garantir a nossa vitória. Os tempos de crise ou tragédia também são como o som do exército nas copas das amoreiras, que deve nos despertar para buscar ao Senhor ainda mais, lutar em oração com mais fervor do que o normal, para que Ele nos fortaleça e nos faça vitoriosos. Davi fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou, e a vitória decorrente dessa obediência fez com que Davi e toda a nação de Israel fossem respeitados e temidos entre todas as nações vizinhas. A dinastia de Davi foi um instrumento especial de Deus ainda depois do cativeiro, dando vida nova à nação de Israel. E através do rei Messias, Jesus, o filho de Davi, seria uma bênção universal. E amanhã, aqui no canal Bendito, o cronista retoma o fio da narrativa que foi interrompido no capítulo 13, contando como a Arca da Aliança foi trazida para a capital do reino, Jerusalém. Não vai perder, hein? Até amanhã, se Deus nos permitir.